Paz do Senhor, irmãos. Para mim, voltar aqui é sempre uma emoção muito grande, porque eu passei 10 anos evangelizando neste bairro Mangabeira 1, e todos que me conhecem lembram, né? Levanta a mão aí quem ainda me conhece. Eu já tenho, ainda tem muitos aqui que lembram. E os irmãos que nós também levamos no coração e trabalhamos muito, evangelizamos muito. E ontem encontramos uma pessoa que passou por aqui naquela época, muita luta, muita dificuldade, a irmã Celi com 2 crianças, e ontem ela lembrando que às vezes ficava aqui orando e clamando a conversão do marido, e 10 horas da noite eu ia levá-la em casa. Ontem nós tivemos uma reunião onde pudemos compartilhar a palavra. Tem um grupo ali da igreja, nossos irmãos, o irmão Mário e a Nancy estão frequentando, e pudemos ter um tempo à tarde para estudarmos a palavra. Foi maravilhoso. E eu fico feliz em rever cada irmão aqui. Amém? Bom Deus. E eram crianças, e hoje já são jovens casados, que já têm filhos. Eu fico muito feliz em rever os irmãos. Eu continuo trabalhando em Goiânia e atualmente eu dou aula de geografia, arqueologia bíblica em vários seminários. Lá no seminário do Betel Brasileiro, graças a Deus, construímos um salão de 10 metros por 10 para fazermos os cultos com os alunos. E eu estou ministrando cursos hospitalar. Amém? Posso falar? Então, irmãos, eu fico feliz em trabalhar na obra de Deus. Eu nunca parei. Completei já 32 anos de ministério. E 10 anos eu passei neste lugar, fora em Goiânia, né, os bairros e as penitenciárias e praias, e onde nós éramos enviados para pregar e evangelizar. E lá em Goiânia nós fazemos o mesmo trabalho, graças a Deus. E agora eu ministro cursos de capelania hospitalar, ensinando o povo de Deus como ir aos hospitais, visitar, evangelizar e levar alguém a Cristo, quando está nos momentos, às vezes, de muita doença, enfermidade, fase terminal. Então Deus tem me dado agora um novo ministério, e eu já formei quase 800 capelães preparados, dou um curso intensivo de 5 horas, e graças a Deus conseguimos, a cada curso nós reunimos, irmãos, o povo está com sede de aprender a palavra. Cada igreja que me convida, no mínimo, dá 80 alunos. Então nós ministramos um curso de 5 horas da tarde, no sábado, das 3 às 8, e ministramos a capelania hospitalar. E graças a Deus estamos alcançando com os alunos, com as igrejas dos alunos e as outras denominações onde nós andamos pregando, e nos convidam para agora, ao voltar a Goiânia, fevereiro, quando retornar às aulas, nós já estamos com uma lista de mais ou menos 60 pessoas pedindo curso de capelania hospitalar. E para aprender o que orar, como ler, como conselhar, como consolar uma família enferma. Então, nós estamos na obra, não podemos parar. A Bíblia diz, né, no Salmo 92, de 12 a 15, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, para anunciar que o Senhor é bom. Amém? Então, nós estamos na batalha, em outras atividades, outros trabalhos, e ministrando em vários seminários. E tive a oportunidade, pastor, este ano, ir a Israel. Era um sonho visitar
visitar Israel. E em janeiro deste ano, início do ano, eu fui a Roma, Israel e Jordânia. E tudo aquilo que eu ensinava pela Bíblia, pelos mapas, pelas leituras dos livros de geografia, agora eu pisei em cada lugar. Agora é bem diferente quando eu digo, eu estive aqui. Fala lá, o monte onde Moisés morreu. Eu subi naquele monte e orei naquele monte. E visitei o monte, o museu de Moisés. Então, para mim foi uma alegria andar na Terra Santa. Foram 15 dias, do dia 15 de janeiro até 29 de janeiro deste ano. E eu um sonho meu conhecer. E para quem não me conhece, né? Completei agora 9 anos que eu estou curada do câncer. Os irmãos souberam, oraram por mim quando eu tive um câncer e o Senhor me curou. E agora, dia 7 de janeiro, já completaram-se 9 anos. E um texto que Deus me deu, Salmo 116, versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E eu estou andando, ensinando, pregando, ministrando na terra dos viventes. Eu agradeço a Deus por estar aqui, rever, né, tantos irmãos e aqueles jovens ali, o Alexandre, o Jean, eram meninos aqui na igreja e muitos outros, e agora nós estamos revendo-os aqui, louvando, cantando. Quando o Jean começou a tocar na igreja, ele tocava um violãozinho desse tamanho, chamado trovador, né? Era um violãozinho pequenininho que o pai dele tinha, e o Jean batia o violãozinho aqui na igreja, um violão trovador bem pequeno. E hoje ele está aí, né, com tantos instrumentos belos. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esta igreja, pela reforma, né? Porque nós começamos aqui nos humildes começos, né? A Bíblia diz, não desprezareis os humildes começos. Nós chegamos aqui, evangelizando de casa em casa, convidando as pessoas, e a igreja era só um cantinho aqui do lado. E hoje estamos vendo uma igreja enorme, graças a Deus. Que Deus continue abençoando vocês, cuidando de cada um. E daqueles, né, que hoje estão em outras igrejas também, que já passaram por aqui, mas estão fiéis. E eu quero deixar uma palavra, pastor. Eu quero ler na carta a terceira carta de João. Gostaria rapidamente de falar esse texto para vocês. Quero em 10 minutos, eu não posso passar por aqui sem deixar uma palavra do Senhor para a igreja. A terceira carta de João é uma cartinha pequenininha. Não, pode ser assim mesmo, não precisa não. Esta carta, terceira carta de João, tem 15 versículos. E o João, escrevendo na Ásia, ele pastoreava em Éfeso, e ele escreve uma carta para o interior, onde o Gaio trabalhava como obreiro, e o Gaio foi preparado pelo nosso apóstolo João, e a Bíblia diz aqui, ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E eu coloco aqui a maior alegria que nós temos quando levamos alguém a Cristo, saber que os filhos estão andando na verdade. E aqui vocês podem colocar
meus alunos, meus discípulos, minhas ovelhas, saber que cada um está andando na verdade do Senhor, na verdade da palavra de Deus. Então, o João, escrevendo esta carta, no versículo 5, ele fala para o Gaio o seguinte: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então, irmãos, a fidelidade. O Gaio foi um grande amigo e um grande discípulo do João. E esta carta tão pequena, do versículo 2 até o 8, o João enumera as qualidades do discípulo Gaio. E as qualidades são essas, né? Ele andava com a alma próspera e ama na verdade. 10 vezes ele usou a palavra nas epístolas, né? Aqueles que desejam ser amados pelos homens devem amar as pessoas, amar os homens. E o João o elogia, irmãos, não é um elogio vazio. João elogia o testemunho deste Gaio, que estava lá no interior da Ásia, pastoreando uma pequena igreja, e ele andava na verdade. E este elogio mostrando que o Gaio foi um homem testado e aprovado no ministério, primeiro pelo Senhor e depois pelo apóstolo João, que o discipulou e o levou a Cristo e o orientou na palavra. E quando ele diz aqui, no versículo 5, ele diz assim: este Gaio ajudava muitos estrangeiros, tá? Sendo esta uma forma de hospitalidade. Nas igrejas pequenas da Ásia, os obreiros itinerantes passavam e o Gaio acolhia esses obreiros, supria suas necessidades e os encaminhava para prosseguir pregando o evangelho no interior da Ásia. Aí ele diz assim, o versículo 6: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, esta primeira parte, ele está falando esta carta, irmãos, sobre 3 obreiros. Do versículo 2 ao 8 é o obreiro fiel, o obreiro Gaio, trabalhando no interior, e um fiel. Mas no versículo 9 até o 11, ele fala de um segundo obreiro aí, chamado Diótrefes. E este obreiro, como na obra de Deus tem os obreiros bons e os obreiros também problemáticos, este Diótrefes era um deles. E o João escreve a influência negativa de um obreiro. Como o Gaio era a influência positiva, este Diótrefes era uma influência negativa. Ele então, mas eu estou falando nesta carta porque ela traz 3 influências: 2 obreiros com influência positiva no meio da igreja e um com influência negativa. E do 9 a 11, o Diótrefes, ele era egoísta, autoritário, estava usurpando o poder. E João escreve assim no 9: escrevi uma carta à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
E este obreiro, Diótrefes, o significado do nome é nutrido por Deus. Ele estava usurpando o poder, abusava do seu cargo de liderança que tinha na congregação, tá? Para atacar obreiros cristãos. Ele não tinha atitudes gentis, de acolher, de amar, de compreender, de consolar. Ele queria exercer a primazia, ele queria ser o primeiro. E a Bíblia diz aqui que o egoísmo fazia parte da vida dele. E, irmãos, no versículo 10, o João faz uma alerta para aquele obreiro e diz assim: olha, se eu for aí, eu vou te fazer lembrar das obras que praticas, proferindo contra nós palavras maliciosas. Imagina o obreiro João, que escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda, terceira carta de João, e aí no Apocalipse, e este Diótrefes ainda arrumava palavras maliciosas para falar contra o obreiro. E ele diz assim: olha, e ele não nos dá acolhida. Irmãos, a igreja tem que ser acolhedora. O obreiro tem que ser acolhedor para com todos que entram pelas portas das nossas igrejas. Porque este Diótrefes não acolhia os irmãos, queria impedir os outros que queriam receber e ainda queria expulsar aqueles que acolhiam. Então, obreiro problemático, né? Porque tem obreiro que ao invés de trabalhar na obra, ele dá trabalho na obra, irmãos. Não é verdade? Ao invés de trabalhar em cooperação, ele dá trabalho. E na Bíblia nós temos um aqui, o Diótrefes. E o João diz assim, versículo 11, que é a mensagem que nós queremos deixar. Porque eu falo para vocês, o versículo 4 diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria que eu tenho, irmãos, em 32 anos de ministério, é de saber que os filhos que eu levei a Cristo, que eu ensinei, evangelizei, discipulei, estão andando na verdade. Me causa alegria em saber e reencontrá-los. Muitas vezes eu viajo e reencontro alunos do Betel que hoje são obreiros e estão lá trabalhando, e eu os reencontro com alegria, e eles lembram coisas boas, e eu também, graças a Deus, lembro coisas boas. Mas o versículo 11, o João disse assim: olha, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Então significa que no mundo nós temos pessoas que fazem o mal e pessoas que fazem o bem. Então você, irmão, como discípulo de Cristo, imite quem é fiel, imite o que é bom e não o mal. Não aprenda o mal com nenhum obreiro, porque se aquele obreiro estiver agindo mal, você não imita ele, você imita o bom, o fiel, o honesto, o que está contente de estar na obra de Deus. E o João disse uma palavra muito séria. Ele diz assim: este Diótrefes, que fez tantas coisas más aí, referidas no versículo 10, que um homem que falou mal até do apóstolo João, ele não é confiável, porque ele falava palavras maliciosas contra João. E o João disse para ele assim: olha, aquele que pratica o bem procede de Deus. Então, analise, observe, quem pratica o bem é de Deus. E ele diz: aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então está muito claro, nós devemos observar e imitar a fé dos fiéis, não as dos infiéis. Mas neste texto tem um terceiro homem descrito, que também era um obreiro. O terceiro obreiro é o de Demétrio. O Demétrio, no versículo 12, a Bíblia diz que ele deu bom testemunho.
diz assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, quisera eu que meu nome estivesse escrito em apenas um versículo da Bíblia, como este Demétrio, e diz aqui que ele dava bom testemunho, todos davam bom testemunho da vida dele. Então, resumindo esta carta, é uma carta para obreiros. Aqui nós temos que aprender a problematizar e aplicar. A problematizar é encontrar qual o problema que aquele livro está trazendo, qual o problema que aquela carta está trazendo e como resolveu cada um. Aplicar é trazer a nossa realidade, porque essa carta, irmãos, foi escrita no ano 90 da nossa era. Nós estamos em 2014, essa carta tem quase 2000 anos. E ela é viva e eficaz, não é? Para nós hoje. É uma carta que trouxe o problema, graças a Deus, 2 bons e 1 mau. Então significa, se na época de João, lá em 90, havia um obreiro mau lá na igreja, filiada a Éfeso, havia um Diótrefes, nós vamos encontrar Diótrefes por aí, não vamos? Mas nós vamos encontrar os galhos da vida, os que são fiéis e os Demétrios, que dão bom testemunho. E Paulo só diz isso: Demétrio, todos dão testemunho da verdade. E eu quero dizer, no Novo Testamento há 2 homens com este nome Demétrio. O outro era o Ourives de Éfeso, que provocaram um levante contra Paulo, e que inclusive lá no livro de Atos 19, 24, este Demétrio era um idólatra. No início do ministério de Paulo, ele perturbou o evangelismo que Paulo fazia. Mas agora nós encontramos, tudo se crê que era o mesmo, agora ele está convertido, seria a mesma pessoa. O Demétrio de Atos 19, 24 e 38 é o mesmo que agora está aqui. Ele parou de fazer deuses da Diana, nicho, converteu-se a Cristo e agora estava dando testemunho. E também, para encerrar, no versículo 13 ao 15, a conclusão desta carta. Nós falamos que é uma carta porque as cartas na Bíblia, irmãos, carta tem saudação, cumprimentos, o conteúdo que tem que ser falado para aquela igreja local e a saudação final. Nós temos que aprender a escrever as cartas, né? Porque hoje as pessoas escrevem uma mensagem na internet, no computador, não escrevem mais cartas com conteúdo. Se quase não recebe mais carta. Quem ainda recebe carta vindo do correio? Uma página, 2 páginas? Mal você recebe lá um celularzinho com o dedinho, passa para cima, passa para baixo, passa para cá, manda no WhatsApp. É uma mensagem fria e vazia. São os recados de hoje. E infelizmente, irmãos, nós temos que atualizar. E as nossas juventudes hoje, elas estão no Facebook, no WhatsApp e nas redes sociais, mandando mensaginhos. E está virando até fofoca na internet, de tudo que é rede social. Nós temos que ter cuidado. Agora, receber uma carta escrita, carta com data, saudação, cumprimento, o conteúdo da notícia que você está dando, depois conclui. Irmãos, nem eu estou recebendo mais cartas dessas, estou ficando triste, não recebo mais não. Quando muito, recebo um e-mail de 4 linhas, comunicamos que o culto de não sei o que vai ser tal dia, tal hora, convidando a todos. E aí, irmãos, está faltando muita comunicação na igreja. Eu mandei, você mandou convite
convidar todo mundo? Mandei. Você mandou como? Você telefonou? Você visitou? Mandou convite? Carta de convite? Não, mandei no WhatsApp. Ah, foi no Zap? Então não vai vir ninguém, irmãos. Foi tudo no Zap. De lá ele leu, ficou lá em cima e de lá ele apaga. Então, irmãos, nós precisamos voltar à palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra. E a Bíblia diz aqui que na conclusão, porque sabe a questão, irmãos? Quando você compartilha uma bênção, a alegria compartilhada, ela é duplicada. Quando você compartilha a sua vida, a sua comunhão com Deus, todos se alegram. E a Bíblia diz que quando João escreveu esta carta, bem pequenininha, bem resumida, mas eu digo que é uma carta, o tema dela é influência positiva ou negativa dos obreiros. O tema dela que é perigoso. Influência positiva ou negativa. Você não fica neutro na sua vida cristã. Ou você influencia positivamente ou negativamente. Nessa carta, 2 são positivos e 1 negativo. E o João não deixou de escrever. Aquele irmão Diótrefes era um perturbado lá dentro da igreja, dando trabalho e mau testemunho. E esta carta, problemática dela, resolver um problema de rivalidade entre cristãos dentro da igreja, lá no interior, na Ásia Menor, em Éfeso. Ela foi escrita para resolver um conflito entre Gaio. Tudo indica que o Gaio era um presbítero, um pastor responsável pela igreja, e os ajudantes deles. O Diótrefes era para ajudar, mas andou perturbando. E o outro era para ajudar e graças a Deus dava bom testemunho. Às vezes não trabalha muito não, mas já está dando bom testemunho, dá glória a Deus, irmão. Porque o obreiro que dá trabalho é uma perturbação dentro da igreja. Então, esta carta é pessoal para resolver um conflito entre obreiros. Aí você fala assim, mas Ivete, problematizar e aplicar. Eu digo, irmãos, são os problemas. Eu trabalho como obreira, sou missionária há 32 anos, trabalho com igrejas, dou aula. Os problemas dentro da igreja só são hoje atualizados na internet, mas os problemas são os mesmos. As pessoas têm as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas murmurações, reclamações, são as mesmas. Então, problematizar é encontrar o problema e aplicar é resolver o problema. É assim que a Bíblia ensina. E esta carta é muito pessoal, dirigida, então, o destinatário era o Gaio. E era tratar de um assunto eclesiástico quanto a mestres itinerantes. O Gaio oferecia hospitalidade. O Diótrefes queria recusar a receber os irmãos. E ainda implicava com quem queria receber. Não sei se vocês já encontraram alguns Diótrefes na sua jornada. Talvez tenham. Todo mundo dá na cabeça. Já encontraram alguns Diótrefes, né? Mas, para encerrar, o versículo 12 a 13, ela só tem 13 versículos. O João, aliás, eu estou lendo errado, do 13 a 15, ele diz assim: aqui nós vamos chegar lá no céu e vamos perguntar para o João, tá? Vocês não perguntem para mim não, pergunta para o João. Ele disse assim: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazer com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Graças a Deus, o João estava planejando ir em breve àquela igreja e visitar o irmão Gaio, o presbítero Gaio. E ele disse assim: eu tinha muita coisa para escrever, mas eu não vou fazer com papel aqui. Eu recebi um papel aqui, escrito, papel e tinta, né? Escrito aqui: fique livre para pregar. Pastor Valdemir. Agora eu falei em público aqui, eu não ia pregar. Aí
estou edificando o meu tempo, eu não tenho tempo para perder. O meu tempo é para estudar a Bíblia, ler a Bíblia e ensinar a Bíblia. E quem quiser aprender, corre atrás e vai ler e vai aprender. Ontem nós passamos a tarde estudando a Bíblia lá na casa, no apartamento da Nancy. Ela levou umas amigas para nós estudarmos. E nós estudamos a tarde inteira. Acabou que no fim, quando quase 6 horas, nós falamos: agora vamos encerrar, irmã, vocês vão embora, que já cansei. Agora cada um para casa. E a Nancy ainda riu. Falei: não, Nancy, já falei demais, já preguei 3 horas, já ensinei 3 horas. Se as irmãs aprenderam, se elas não aprenderam, agora é só semana que vem. Aí as irmãs caíram na gargalhada, porque nós brincamos, né? Mas ensinamos a palavra. E hoje eu chego aqui, depois de uns 3 anos, a irmã Conceição chegou ali no meu ouvido e disse assim: missionária, a última vez que você veio aqui, você pregou sobre a palmeira. Quem lembra da palmeira? Aí a irmã veio me lembrar que eu preguei sobre a palmeira. Aí ela disse assim: você fala sobre a palmeira de novo. Eu falei: não, irmã, não pode não, mãe. Aí se eu falar sobre a palmeira, os irmãos vão mandar eu parar. Tem outra mensagem. A palmeira foi aquela época, agora já é outra. A mensagem nova, né? Um livro novo, problematizar e aplicar. Então, quando o João disse assim, eu tinha muita coisa para escrever, e eu vou dizer a vocês, viu? Isso aqui para mim, eu queria tanto saber o que o João ainda tinha para escrever. Quem queria saber mais? Graças a Deus tem um monte de gente que queria saber. Mas ele disse assim: mas eu vou te visitar, e aí na visita nós vamos conversar de viva voz. E aí ele diz: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Aí eu apliquei, que tem que problematizar e aplicar. Aí eu digo: irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Todos os amigos que eu já revi, que conhecem vocês, também saúdam vocês, tá? E vocês aprendam a saudar o seu irmão pelo nome. Não é aquela, é aquela irmã. Como é que é o nome dela? É aquela. Aquela como? É aquela do cabelo grande, é aquela da saia comprida. Não, ela tem nome. Vamos aceitar os nossos irmãos, conhecê-los nome por nome, né? O João disse assim: olha, os amigos te saúdam, Gaio. Era um grupo que trabalhava e conhecia o Gaio. Falou: os teus amigos te mandaram saudação, estão com saudade de você. Agora, saúda os amigos nome por nome. Aí se eu perguntar aqui: irmão, você sabe o nome de cada irmão dessa igreja? Você já pensou que vergonha? Começa ali pelo primeiro da fila. Aí ele vai dizer: eu só sei o nome do Jean, do Mário, do pastor. Quando chegar no 10º, no 20º, ele diz assim: eu não sei mais o nome de ninguém não. Então, irmãos, nós temos que aprender os nomes das pessoas, aprender com a Bíblia. Olha, saúda aos amigos nome por nome. Esse sentimento de pertencer, sentimento de amor, de cordialidade, né? Você saber o nome daquela irmã. Quando eu chego aqui na igreja, eu tento lembrar o nome de todas, que já são tantos anos, mas e dos irmãos, que muitos eu lembro ainda, nome por nome, irmãos. Quando eu olho as fotos das EBFs que nós fazíamos, os irmãos colaborando, praticamente eu lembro o nome de cada um. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui: saúda os amigos nome por nome. Não põe apelido também não. Corta os apelidos. Eu lá no seminário, eu cortei os apelidos de todos os alunos. Todos chegam com apelido, falaram: não quero apelido aqui não. O seu nome, que é o que está na carteira de identidade, você tem nome. Então, não chama de apelido, chama de nome. Aprenda hoje. Cumprimenta os irmãos, nome por nome. Saúdam os irmãos. Irmãos, a paz do Senhor, meu irmão. Você é lembrado pelo seu nome.
Graças a Deus que eu nunca tive apelido. Todo mundo me conhece como missionário velho, só. E onde falar meu nome lá em Goiânia, fala, conheço, é assim, conheço. E alguns dizem assim, é aquela assim, que ela já pregou aqui. Mensagem, eu lembro até a mensagem que ela pregou. Irmãos, eu fico feliz porque as pessoas estão lembrando, estão relacionando o texto que eu li, a mensagem que eu preguei com a pessoa. Porque nós temos que orar e jejuar para pregar. Porque a mensagem tem que cair nas mentes, nos corações, ser semeada, para depois ela germinar, crescer e frutificar, não é? Agora, se nós pregamos uma mensagem que não tenha desenvolvimento, conteúdo, não tem saudação, não tem nada, não tem conclusão, aí você entra e sai e no outro dia você fala que mesmo que leu, qual foi o texto? Aí eu quero perguntar, vocês vão lembrar esse texto que nós estudamos hoje? A terceira carta de João. É o último livro, antes de Judas e antes do Apocalipse. A terceira carta de João. E era para trazer o quê? Um problema dentro da igreja. Tinha 3 obreiros. O tema, 2, influência positiva. E um estava dando testemunho negativo. E o João escreveu aqui. E por isso, irmãos, eu não tenho vergonha de falar que é o que está escrito, é a palavra. E é ela que nós temos que ensinar. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela prosperidade desta igreja, pelo amadurecimento, crescimento, pelos irmãos que já passaram por aqui e estão fiéis em outros ministérios, outras igrejas, né? Os irmãos que já mudaram aos dias de maio, mudaram de igreja, mudaram de cidade, mas eu me lembro de cada um. E vamos fazer uma oração. E os irmãos que não me conheciam, né? Hoje estão me conhecendo. Eu tenho maior prazer e alegria é ter a oportunidade, é ensinar a palavra, pregar a palavra e ensinar a palavra. Esta é a minha maior alegria e é o que eu faço, dando aulas nos seminários, ensinando, pregando, orientando, visitando e agora formando os capelães para ir nos hospitais, fazer visitas, evangelizar o doente, fase terminal ou não, eu evangelizo, eu discipulo, vou nas UTIs e tanta gente liga lá, missionária, vai fazer uma visita na UTI. E irmãos, às vezes, fim de semana você já está cansada, mas você não pode negar. Eu falo, vou irmão, é para ir na UTI, vamos lá, levar a palavra. Dia 2 de dezembro, faleceu um pastor de Uberlândia, amigo nosso, e 2 filhos, 3 netos, e o pastor, 82 anos, e ficou praticamente 2 meses naquele hospital, e eu indo com a esposa dele para orar com ele, para abençoá-lo, e ele já estava muito mal, e no fim, no dia 2, ele faleceu. Ela me ligou às 12h40 e ela disse, missionária, o pastor morreu. E ela estava no hospital, na capela do hospital, sozinha com o marido dela, pastor. Porque a maioria dos amigos que eles têm são de Uberlândia. Eu falei, irmã, me aguarda aí, dentro de 1 hora eu estarei aí. Eu fiquei ali das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Fiz 2 cultos e tinha 5 pessoas. E eu li a Bíblia e fiz 2 cultos para as pessoas que estavam lá, amigos dela, da faculdade dela, e eu fiquei lá até que a funerária chegou. E teve momentos, irmãos, aquele pastor, delegado, aposentado, idoso, morreu em Goiânia e foi levado para Uberlândia, porque lá que ele tem um grupo grande da igreja, amigos.
Teve momentos que estávamos ali naquela capela do hospital, capela idólatra, e na mesa na frente, assim, tudo é idolatria. Aí foi colocado ele no cantinho lá, e éramos 5 mulheres, vocês acreditam? 5 mulheres ali ao lado daquele pastor, porque ele morreu como servo de Deus. E morreu em outra cidade. E aí eu passei a tarde lá, vieram algumas pessoas, veio um pastor. Eu falei: pastor, agora nós vamos orar. Fizemos o culto para consolar a família. E irmãos, e teve momentos ali que éramos 5 mulheres e um corpo de um idoso naquela maca, aguardando a documentação para tratar o corpo para ser transportado. Aí, irmãos, o filho mais velho dele mora em São Paulo, advogado, pastor, e ele disse: mãe, chama a missionária Ivete para ficar com a senhora, porque ele só ia chegar de madrugada, iria sair de São Paulo e chegar em Uberlândia de madrugada. Então, irmãos, por que ele lembrou? Tem tantos pastores lá em Goiânia. Ele disse: não, mãe, o nosso pai ama a missionária Ivete, ela é da nossa família, é da nossa casa. E ali, irmãos, só para contar um detalhe, né? Eu fiquei, foi dia 2 de dezembro, era uma terça-feira. Assim que ela ligou para mim, eu arrumei e fui embora para aquele hospital. E só saí de lá quando a funerária chegou, estacionou, tirou, levou, e dali o corpo foi direto para Uberlândia. Então, irmãos, porque aquele pastor era meu amigo, a família dele são meus amigos, os filhos, os netos todos são meus amigos. Então, irmãos, você seja amigo, seja um obreiro na obra do Senhor, saúde os seus amigos, nome por nome, e não esqueça dos fiéis, e ore a Deus. Se alguém está dando mau testemunho, você ora para Deus converter, Deus consertar, Deus resolver o problema. Mas aqui o nosso João disse assim: você não imite quem está andando errado, imite quem está andando certo. Porque tem muito crente andando torto, mas você tem que imitar. Ele diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Então, a orientação que a Bíblia me dá: pode ter muita gente andando errado, eu quero imitar quem anda certo, é quem teme a Deus, quem guarda a palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, deste livro tão pequeno, 15 versículos da carta de João, essa carta nos ensina tantas profundidades, Senhor, que são problemas daquela época do ano 90, mas são os mesmos problemas que enfrentamos hoje na vida, no ministério, com colegas de trabalho, colegas de ministério. E o João orientou nesta carta ao presbítero, pastor Gaio, como resolver o problema daquela igreja ali perto de Éfeso, no interior da Ásia. E é uma carta tão profunda que a nossa mente grave esta palavra, a mente de cada irmão, cada irmã aqui possa levar cativo a mente de Cristo, a tua palavra, Senhor. Deixar esta palavra gravada na alma, para andar por fé, para viver por fé e para servir a Ti, ó Deus, até aquele dia que Cristo vier nos buscar. Te louvamos pela vida do pastor desta igreja, da sua família, pelos obreiros que estão trabalhando, ajudando. Nós nem conhecemos mais esses obreiros, mas o Senhor conhece cada um, nome por nome, Senhor. Eu não conheço mais todos, nome por nome, mas o Senhor conhece. Trata com cada um, Senhor. Conserta cada um, consola cada um. Ó Deus, conforta cada um. E dá sabedoria ao pastor desta igreja para tratar a todos com fidelidade, com honestidade, com palavras corretas, mas palavras fiéis, Senhor, para trazer paz, alegria, conforto neste lugar.
para todos que aqui entrarem, saírem edificados com a tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vou levar um bilhete do pastor. Pastor, passa a palavra para você. Em meia hora, quase meia hora. Bem, quantos irmãos foram edificados por essa palavra? Ela me denunciou, por isso que eu não dei bilhete, mas graças a Deus por essa palavra, os irmãos sabem que Deus nos ama. Diga amém. E esse assunto a gente tinha até pincelado dele pela manhã, né? Bebê. Não é? Eu gostei muito daquela parte do boca a boca, do saudável. Então, ela nem sabia de nada, mas Deus viu a escola dominical de manhã. Deus confirma, né, para nós que nós devemos fazer isso. Às vezes nós somos, aquela missionária Ivete estava falando, eu estava pensando ali. Vai levar o óculos dela, tá certo? Eu acho que em 89, eu estava numa sala de aula e ela dando arqueologia bíblica. Eu era aluno dela. Então hoje eu pastorei com Marina e Marina também foi aluna dela. Então hoje nós dois pastoreamos a igreja que ela pastoreou. Então é uma grande bênção, uma grande alegria para todos nós. E eu fiquei pensando que nós somos mais tendentes, por causa da natureza adâmica caída, a seguir o mal, a seguir o que é errado. É mais fácil, ele não requer nem esforço, é muito fácil. E eu queria dizer aos irmãos que essa palavra é uma palavra de alerta para o nosso coração, para que a gente possa seguir os bons exemplos e que Deus os abençoe com a sua graça. Até em mim mesmo, uma coisa ruim que você vê, para o pastor, pelo amor de Deus, nem vai atrás disso. Deleta, rápido, fica só porque é bom. Porque às vezes a gente pega também e tem a natureza ruim. Nem precisa estar de joelho, de oração, de leitura, para praticar o sermão do monte, porque não é fácil. Principalmente vivendo o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de construção, um momento difícil. Então a gente precisa da graça de Deus para não perder o amor e o sermão do monte na nossa vida. Amém?